partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Este programa tem o apoio de Brigantini, Ortodontia e Implantodontia. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz, em companhia do Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Com Você Agricultor. No programa de hoje a gente vai receber aqui o Tadeu, que é produtor e técnico na área de apicultura. Vamos falar sobre abelha aí, criação de abelha. Participe conosco aí. Rural em Foco. E mais uma vez vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Estiagem reduz a segunda safra de milho do Centro-Sul de 65 milhões de toneladas. E a exportação brasileira de milho desacelera em maio, mas o preço pago por tonelada sobe. Carlos, então essa estimativa de safrinha do milho que estava de 73 milhões de toneladas, projetou para pouco mais de 65, caiu bastante, né? E assim, essa é uma agência estadual, né? Assim, que tá fazendo essa análise aí. A gente tá aguardando a Conab, que normalmente ela solta os dados na primeira semana e ela não soltou ainda. Então todo mundo aguardando isso aí. Então, provavelmente vai baixar ainda um pouco mais, porque no Paraná ainda tá um pouco mais que nos outros estados, que aqui é meio centro-sul, né? Meio geral. No Paraná tá um pouco mais, então a gente tá vendo que pode ser que baixe um pouco mais além disso. A gente também, na parte do milho aí, estamos aguardando um relatório que vai sair amanhã da USDA, lá dos Estados Unidos, que vai falar a respeito de como é que tá o milho lá. Né? A gente está tendo a questão das projeções aí dos cultivos. Lá tem superado, semana passada para essa semana, superou as expectativas. Então a gente está num preço, assim, vamos aproveitar, vamos puxar as cotações. A gente estamos num momento, essa semana, desde semana passada para cá, de estabilidade. Estabilidade porque a gente não sabe para onde vai o mercado. O que vai acontecer daqui para frente? A gente sabe que o cenário não tá bom por conta de chuva aqui, mas tem tido uma melhora nas perspectivas lá. Como que tá o preço? Soja está sendo cotado hoje a R$ 161, o mesmo valor da semana passada. O milho, R$ 98 a saca, o mesmo da semana passada também. O trigo, essa semana tá R$ 88 a saca, caiu R$ 2 em relação à semana passada, puxado principalmente pela queda do dólar. E a mandioca, que eu não posso deixar de falar, a mandioca teve um acréscimo aí de R$ 10 da semana passada para cá, está sendo cotada a R$ 432, puxado principalmente pela redução dos plantios, né? O pessoal apostou na soja e agora está tendo falta de mandioca na região, do Paraná, para as indústrias. Então o pessoal está tendo dificuldade de comprar o produto e por isso aumentando o preço. Em relação às exportações de milho, aí, essa diminuição dos volumes exportados e a subida do preço, né? Em um ano aí subiu 55% o preço do milho. O que se deve a isso? Falta de produto ou o fato do nosso milho ser o mais caro do mundo? O fato do nosso milho ser o mais caro do mundo, né? Pelo que tudo está indicando, a China começou a ter um aumento lá no consumo lá, pelo que está demandando lá pelas notícias que a gente tem visto, e não estão comprando o milho daqui. Até porque os estoques aqui estão baixos, mas nosso milho tá caro perto dos outros. Vamos aguardar aí para ver o que vai dar dos Estados Unidos também, né? Com certeza. Vendas de soja da safra 2021-2022 em Mato Grosso chegam a mais de 27%. Então, pessoal, fazendo contrato, né? O pessoal tá olhando aí as perspectivas da projeção norte-americana, sabe que se lá colher muito bem, com certeza o preço vai dar uma caída. Vai cair muito? Eu acredito que não. Mas, garantir o certo pelo duvidoso, vai pelo menos garantir o custo, né? O que a gente tem hoje é que a soja perdeu 11%, né, de valor com a queda do dólar. Então a gente tá dependendo de uma única variante, né? Pode ser que caia um pouco mais até o final do ano. Mas não tá previsto grande queda. Mas é melhor garantir um preço excelente que tá, né? Agora, no mercado futuro. Muito desse preço que a gente registrou do soja aí, né, essa subida que deu no último ano, foi por causa do valor do dólar, né? Com certeza. Cultura do trigo é destaque em ano de bons negócios. A cultura do trigo está sendo destaque em bons negócios porque ela é um substitutivo por milho
E a gente tá todo mundo apostando que a chuva venha da agora em diante, que a gente tenha ainda uma boa produção do trigo, né? Nas análises do DERAL, que soltou essa semana, a gente tem aquelas lavouras de trigo que já foram plantadas, que é menos de 10% ainda no estado, elas não estão vindo bem. Por quê? Porque não tem umidade para nascer a semente. Mas 90% do trigo não foi plantado e a gente espera que essa chuva venha, que se estabilize no período de inverno agora e que a gente tenha uma baita de uma colheita de trigo que vai vender muito bem, porque vai substituir o milho, que a gente sabe como é que tá a situação. Você foi um dos agrônomos aí que indiquei estava plantar indicando milho, né? plantar trigo. Plantar trigo. Eu não vi aqui no município. Ainda não tá plantado, né? Aqui no nosso município não começou os plantios ainda. Mas tem muita área que tá vazio aí com milho aí, que é certeza aí que vai ser plantado trigo. Falando aí do nosso milho um pouquinho, como é que você tá vendo o estágio de... O nosso milho passou, eu acho que 50% do nosso milho já passou do ponto já de pendoamento. Pendoou, não cresce mais. Se tiver umidade, dá grão ainda. Aquela chuva de semana passada deu uma ajudada? Ajudou muito. Você vai olhar hoje a umidade e assim, essa chuva ajudou no que sentido? Não tem calor, né? Então também deu uma refrescada no clima. Então a umidade permanece no solo por mais tempo. Então ajudou muito, com certeza. Mas nosso milho está passado já do ponto que vai aumentar o crescimento. Aguardaremos aí resultados. A colheita. Vamos para as notícias do bloco pecuário. Tyson Foods prevê que custos em alta atinjam os lucros. André? Bom dia, pessoal. Realmente essa é uma notícia que a gente vê que tudo está sendo afetado no nível mundial, né? E o Tyson Foods é uma das maiores redes de produção de carne do mundo, tem muitos frigoríficos nos Estados Unidos e está vendo o lucro deles reduzir por causa do aumento de custos, especialmente em compra de carnes, né, para abate. Isso o nosso produtor aqui em Santa Helena, ele observa já que as próprias integradoras aí já diminuíram, né, o número de frangos alojados, né, esses tipos de medidas aí até as grandes empresas estão tomando, né? E lá não é uma integradora, né, a princípio eles são mais voltados para o processamento, então começaram a sentir. No Brasil é mais ou menos semelhante a BRF, uma Minerva, esse tipo de linha, né? Preços ao produtor na China sobem, mas alta ao consumidor ainda é modesta. A China ela tem um controle de regulação, né, bem restrito, bem rígido, então eles conseguem segurar bastante as questões de mercado, mas também já estão sentindo as variações. Isso é importante para a gente ver quanto vai ser impactante essa pandemia. BRF deve reportar lucro no primeiro trimestre, indica prévia. A BRF, que é uma das maiores do Brasil, vai ter um super lucro. Isso vai chegar a recompor os prejuízos que eles tiveram lá no começo da pandemia. Isso vem alavancado pelas exportações, que eles exportaram muito, né? Muitas carnes, suínos e aves tiveram um ganho bom assim, em valor no ano passado e é considerável. 1 trilhão é bastante dinheiro. Inclusive a BRF anunciou, né, investimentos inclusive em plantas aqui na região, né? A planta de Toledo aqui é uma das maiores do Brasil, né? Se eu não me engano é a maior em abate de suíno. Posso estar errada, mas pelo menos era antes. A maior da empresa em abate de suíno, então movimenta bastante aqui a região nossa. Com certeza vai impactar. Falando em suíno, o preço do suíno independente volta a cair no Rio Grande do Sul. Eita, aumentando os custos e diminuindo aí o valor. O independente sofre muito mais, né? Como a gente já comentou em outros programas. Quem está cooperado é mais simples. A cooperativa amortece um pouco esses impactos, mas para quem é independente, essas pequenas subidas e caídas de valor sente muito. E quem não tem bala na agulha para aguentar aí essas fases em que os preços dos insumos são muito altos, acaba saindo da atividade. Acaba saindo. Né? A Arábia Saudita afirma que suspensão de frigoríficos de aves no Brasil foi motivada por questões sanitárias. De primeiro momento eles não queriam falar, né? A Arábia Saudita suspendeu a importação de aves de 11 plantas de frigoríficos brasileiros, né, André? Muito estranho, né? Eles tinham feito uma suspensão sem explicar as causas, então causou um burburinho meio intenso aí. 11 plantas grandes do Brasil exportadoras foram desabilitadas temporariamente e agora saiu o motivo, né? Eles disseram que ultrapassou os limites de padrões biológicos de controle, então, por exemplo, uma salmonela, eles não falaram qual é exatamente a contaminação, mas que é por contaminação do produto.
Isso provavelmente deva se resolver rápido, mas mesmo assim impacta o mercado, né? Bastante. Ainda não sentiu, o mercado ainda está exportando bem, mas assim, a curto prazo já deve ter essa semana ainda alguma diminuição, porque ele é um dos maiores exportadores que a gente tem, dos importadores que a gente vende para fora. Ainda falando de frango, nessa segunda-feira as cotações se mantiveram estáveis ou com leves altas no mercado. Pois é, estabilidade, né? A tendência, o valor do dólar caiu, mas as exportações estão em alta. Então, para nós, no mercado interno, a tendência é manutenção dos valores também para compra no mercado, quando a gente vai no mercado comprar o franguinho. Vamos falar de boi. A arroba segue suscetível a novos ajustes por aumento na oferta de animais, a demanda interna contínua e a queda do dólar. André, está mudando aí o ciclo pecuário, está se estabilizando? Está chegando naquele ponto máximo da curva, aparentemente, né? Começou a ter oferta de animais, a safra do boi está chegando atrasada, está começando agora, está tendo oferta de animais suficiente para o abate que está tendo. A demanda interna continua restrita pelo custo da carne, então a gente não consegue aumentar muito o consumo da carne. E o dólar caiu, né? O que não favorece a exportação do Brasil. Tudo isso a tendência é de queda no valor, até a gente já passa a cotação, né? O boi gordo em Toledo manteve em 305, em Cascavel já caiu de 293 para 290, mas em São Paulo já registra uma queda que o boi gordo que chegou a 320 quase, hoje caiu a R$300. Então já é uma queda assim considerável. Expressiva. E a tendência é que isso se normalize daqui para frente, mas não vai ser uma queda de preço também no mercado para a gente comprar carne muito expressiva. Leite, os preços continuam em recuperação e a média no Brasil sobe. O leite vem sofrendo, né? A tendência é de uma leve subida. Não vai ser a reposição que se esperava para o produtor de leite, mas pelo menos não é queda. Estamos chegando na época de estiagem, então o inverno vai fazer sofrer quem precisa de pasto, quem precisar do milho também vai ter problemas esse ano. E os custos aumentam nesse período. Então o normal é a gente ter aumento de preço no meio do ano, no inverno. Esse ano vai ter que ser um aumento um pouquinho maior. Vamos para os nossos avisos e notícias diversas, lembrando que o produtor tem que fazer a atualização do rebanho junto à ADAPAR. Somente 11% dos produtores do município atualizaram seu rebanho até o momento. Então o produtor procure aí antes que acabe a campanha, né? E temos um recado da Raquel, né, que vamos passar aqui ao vivo, a Raquel falando pra gente. De maio, iniciamos mais uma campanha de atualização de rebanho, que em 2021 acontecerá em etapa única, sendo finalizada no dia 30 de junho. O produtor tem, portanto, até o dia 30 de junho para fazer a declaração do seu rebanho, que pode ser feita presencialmente numa unidade da ADAPAR, ou então, através do site da ADAPAR, está disponível um link para a comprovação online. Nessa comprovação, o produtor irá declarar a quantidade de animais que possui por espécie e por faixa etária também. Vamos para a nossa previsão do tempo, então. Para amanhã, temos aí uma previsão de chuva de 7 milímetros, mas o tempo parcialmente nublado. E aí seguimos a semana com o tempo firme, aberto e temperaturas amenas, sem previsão de chuva até o dia 25. Pois é, temos previsão que pode chegar até 20 milímetros, né? Vamos torcer que chegue, para dar uma melhoradinha nas lavouras. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Estamos de volta no Com Você Agricultor. Lembramos que esse programa tem o apoio de Brigantini Consultório Odontológico. Passe lá e converse com o Dr. Franchello Brigantini. As melhores condições de pagamento para suas soluções dentárias, para procurar aquele probleminha que você tem, ele resolve. Rua Minas Gerais 1535, ou pelos telefones 3268-3136 ou ainda pelo WhatsApp 99826-0352. Papo Técnico.
E para o nosso papo técnico de hoje, o convidado é o Tadeu Roque de Cristo Júnior, ele que é zootecnista e técnico para a apicultura da Biolabore no município de Santa Helena. Vamos conversar um pouquinho sobre a produção de mel em nosso município. Ele tem muito conhecimento de causa, porque além de técnico e especialista na área, ele também é produtor de mel. Seja muito bem-vindo, Tadeu. Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, para falar um pouco dessa atividade que é bastante importante aqui para a economia do município de Santa Helena. Tadeu, fala um pouquinho para a gente qual que é a sua formação, há quanto tempo você atua na apicultura, há quanto tempo que você está em Santa Helena? Bom, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Me formei e tentei, né, entrar no mercado de trabalho, fui trabalhar com búfalos, né, bubalinocultura. Búfalos? Isso, fui trabalhar no Rio Grande do Norte, tentar a sorte para lá, mas não deu certo e voltei. Iniciei mestrado em agroecologia na UEM também, e apareceu a oportunidade de vir trabalhar aqui em Santa Helena na Biolabore, né, e deu certo. Né, e já entrei trabalhando com apicultura, tinha contato com a apicultura dentro da universidade e já gostava muito da atividade. E aqui, vindo através da assistência técnica, eu fui me apaixonando. Ainda não era produtor, né? Era apenas técnico. E com o passar do tempo, eu também me tornei apicultor. Você veio para cá, para Santa Helena, já pela Biolabore, para prestar Biolabore. Assistência técnica dos produtores daqui. E que ano foi isso? Isso foi em 2014. Né? Então, eu estou em Santa Helena desde 2014, prestando assistência técnica exclusiva a apicultores, né? E a partir daí também me interessei pela atividade e fui aprendendo cada vez mais. E que ano que você decidiu produzir? Em 2015. Então, num ano você começou a prestar assistência técnica, se apaixonou e no outro ano já começou a produzir. Isso, as abelhinhas são apaixonantes. Não tem quem começa a mexer nesse meio que acaba, com certeza, se tornando apicultor. Até levar uma serrada. Mas dizem que é bom, né? Ossos do ofício, no caso, né? Exatamente. Faz parte da brincadeira. Tem propriedades medicinais também, o ferrão. Vamos falar um pouquinho do mercado, Tadeu. A apicultura a gente não enxerga, né? A produção de abelha. A gente anda por aí, vê o boizinho no pasto, vê as lavouras crescendo, mas as caixas, as colmeias, geralmente ficam bem protegidas, né? No meio do mato, onde tem florada e coisa. Mas qual é a produção de Santa Helena? Como é que está caminhando? É um dos maiores produtores do estado? Qual que é o volume? Sim, a apicultura, principalmente aqui no nosso município, por a gente ter a reserva de Itaipu, então a gente acaba se utilizando dela para estar, né, montando apiários e colocando dentro dessa reserva nossas colmeias. Por isso aqui quase ninguém vê, né? Mas dentro do nosso município existem aproximadamente de 8 a 10 mil colmeias, né? É um número bastante elevado. Louco. Nós não temos grandes produtores, como existem em outros estados, com 10 mil colmeias, né? 5 mil colmeias. Nós temos pequenos apicultores, produtores, mas em grandes quantidades, né? Devido à faixa da reserva de Itaipu ser bastante longa, então nós temos essa possibilidade de ter bastante colmeias e bastante produção. E o nosso mel aqui do oeste do Paraná, com toda certeza, é o melhor mel que tem no país, né? Ele é de um sabor muito suave, de uma delicadeza, né? Que não é enjoativo, né? Muitas pessoas não consomem mel por conta disso, que dá um arranhãozinho na garganta. O nosso não, o nosso mel ele é muito delicado e muito suave. É um mel multifloral que, através da reserva da Itaipu, a gente tem essa possibilidade de ter essa produção desse mel diferenciado, né? Mas pela característica aí da nossa vegetação nativa. Exatamente, né? A reserva de Itaipu, quando ela foi implantada, ela já foi implantada já com esse intuito, né? De ter pasto apícola para, né, de diferentes, dividido durante todo o ano, para a gente ter mel praticamente o ano todo e em grande quantidade. E tem variação de floradas aqui na região, muda o sabor, que tem lugar que você tem, né? Produção de mel de citros e isso vai alterando o sabor do mel. Aqui nós temos também alteração ao longo do ano? A alteração ela é pouca, né? O nosso mel, por ele ser multifloral, né? Não é um mel específico, como de laranjeira, de eucalipto ou de outra florada específica, então ele sempre tem esse sabor suave diferenciado dos outros, né? Então, por isso, esse é o nosso grande diferencial. O nosso produtor de mel aqui do município, ele tem uma média aí de caixas que tem ou é bastante variável? Alguns têm bem poucos, outros têm bastante? Essa média de quantidade de caixas por produtores, ele varia bastante.
né? Mas a nossa média aqui na nossa região gira em torno de 100 a 150 colmeias, né? Tendo produtores, claro, com 50, como temos produtores grandes com 600 colmeias, né? Que são, para nós, são considerados produtores grandes. E uma dúvida que eu fico, tem um espaço para crescer ainda ou já atingiu assim, o limite de colmeias no município ou tem ainda muita área para se explorar ainda? Nós já estamos quase no limite do município com relação à produção de mel, né? Os apicultores que existem hoje, a gente consegue, tenta evoluir, né, esse número de colmeias, mas ainda é muito limitado, né? Nós não temos mais, a faixa de reserva ela já está bastante ocupada já por apicultura. Primeiro porque existe competição, né? É a mesma coisa o boi, né? Você tem lá a quantidade de boi que você pode pôr por hectare, né? A abelha é a mesma coisa, né? Não adianta eu ter 1000 colmeias num local onde eu não vou ter florada para isso, eu não vou produzir mel. Então a gente tenta orientar os produtores a trabalhar com espaçamento de apiários, dar esse distanciamento para a abelha ter o raio dela de ação e poder ter uma produção satisfatória, porque a partir do momento que eu tiver muitas colmeias em um local, ou vários produtores dividindo o mesmo local, nem todos vão conseguir chegar, né, nessa média de produção elevada, que é o que a gente espera, né? Para essa abelha que a gente tem aqui, que é a comum africanizada, né, europeia africanizada, qual que é a distância que você está trabalhando, que é preconizado, e qual que é a produção média anual em uma colmeia? Aqui a nossa produção, o raio que a gente orienta os produtores, né, seria um raio de 3 km, né? Um raio de 3 km de distância de cada caixa. De cada apiário, né? Apiário é um conjunto de colmeias, né? Então a gente trabalha aí às vezes com apiários de 20, 30, 40 colmeias. Então seria bom se outros apicultores tivessem apiários só daqui a 3 km, né? Num raio de 3 km. Certo. Que é o raio de ação, assim, que a abelha mais trabalha, né? A abelha pode chegar a ter coleta de mel a 8 km, 10 km, mas ela tenta trabalhar num raio um pouco menor, né? E com relação à produção, né, a produção de mel nossa aqui, a média de produção, ela é maior já do que a média nacional. A nossa média nacional, ela gira em torno de 18, 20, 22 quilos. Né? A nossa média aqui, nós temos produtores que passam dos 40 quilos de média por colmeia, né? E isso é uma média bem acima da nacional. A gente tem um público bastante grande que não é do meio rural. Explica aqui pra gente, igual você está falando do volume de mel, como que é mensurado esse volume de mel? Ele é por colmeia e daí é uma colheita por ano? Você está falando 40 quilos, são 40 quilos por ano? Quantas colheitas dá para fazer no ano? Isso, aqui na nossa região a gente consegue colher mel 5 vezes a 6 vezes até. Né? Ô, louco! Dentro do período de verão ali, né? De calor, né? Primavera, verão, né? Então a gente começa com as primeiras colheitas em outubro e isso se estende até fevereiro, depois vem uma safrinha, que é o mel do tarde, que a gente fala, né? Que vem depois ali em abril, né? Mas, março e abril, né? Mas, por exemplo, esse ano de 2020 nós não tivemos essa safrinha, né? Uhum. Então as nossas últimas colheitas foram realizadas em fevereiro e de fevereiro para cá não teve entrada de néctar, devido a esse grande período de seca, né? Veio aquela chuvarada, né? E depois veio essa seca muito prolongada, que a gente vê que está causando problemas até em outras áreas da agricultura. Né? Estiagem e frio são duas coisas que influenciam bastante na produtividade. Com certeza. Certo. Aproveitando assim, com relação, então, hoje o produtor, na análise que você fez aí, o produtor aqui de Santa Helena, ele tem que investir hoje em qualidade do mel e a gente melhorar a comercialização do mel, valorizando o produto que a gente tem diferenciado aqui, né? Porque em quantidade já estão quase no limite também. Exatamente. O que a assistência técnica busca é justamente isso, né? Fazer com que as colmeias que a gente já possui, né, que a gente possa extrair ao máximo delas, né? Isso melhorando a qualidade do mel, né? O que a gente busca é o final, né? Que é a qualidade do mel que vai ser entregue na cooperativa ou vai ser vendido, né, no mercado interno aqui do município. Então vamos falar de qualidade do mel. Você como técnico, assim, orientações básicas. Eu não sei se o mel é como outras atividades, que às vezes o produtor vai sozinho, sem orientação, vai lá, monta a caixa mais ou menos como ele acha que tem que ser, vai no YouTube e olha, e aí acaba que aquele mel tudo entra num bolo dentro da indústria, né? Mistura todo aquele mel. Individualmente, quais são algumas medidas, assim, rapidamente, que o produtor poderia tomar para aumentar a qualidade do mel dele? Isso. O mel, ele é um produto que, primeiramente, que ele é higroscópico, ele absorve tudo que é cheiro, umidade, né? Então, assim, desde o início, desde a implantação das colmeias, a gente tem que trabalhar com produtos de qualidade, né? E seguir à risca as orientações técnicas. Porque o mel, por ele ser, muitas vezes, né,
utilizado como medicamento, né? Então a gente tem que prezar por essa qualidade. Além dele ser um alimento, né? Ele é um alimento energético, ele também é usado muitas vezes, principalmente aqui na nossa região, para fazer xaropada, né? Essas coisas. Então a gente tem que prezar pela qualidade. Muitos iniciam na atividade, vão lá, instalam colmeias, conseguem os enxames, porque a nossa região tem bastante enxameações e tal, devido à grande área de reserva da Itaipu. Então tem muitos enxames e muita gente entra nessa atividade, né, achando que é fácil. Aí o que acontece? Vão lá, realizam o corte dos favos, espremem com a mão, né? Isso tudo vai alterando a característica final do produto, né? Então o que a gente orienta? É sempre seguir à risca as orientações técnicas, que é extrair esse mel de forma legal, utilizando fumaça de boa qualidade, né? Existem relatos de gente que utiliza fumaça com produtos químicos, material químico, sintético, ou às vezes com esterco de vaca, né? Acontece muito aqui na nossa região. Então a gente orienta para não fazer esse tipo de coisa. Por isso é interessante, quando for começar na atividade, procurar um técnico e procurar uma orientação para não estar produzindo um produto de péssima qualidade que vai ser consumido por pessoas, crianças, idosos, que pode estar trazendo prejuízo depois, né? Até a qualidade da fumaça, vamos dizer assim, interfere, né? Esses dias eu experimentei, vamos dizer assim, degustei um mel defumado, vamos dizer assim. Exatamente. Ele absorve os cheiros também, né? Isso. Para você que está ouvindo agora, começou a nos escutar agora... Você está ouvindo o programa Com Você, Agricultor, aqui na Comunitária. Fiquei uma coisa engasgado aqui, Tadeu, que eu queria aproveitar e tirar essa dúvida. Ortigueira, saiu esses dias agora um relato aí, que é o maior produtor do Paraná, é Ortigueira aí. E aí, conversando com você aqui, você falou que Santa Helena produz mais mel. O que falta pra gente se destacar, então, nesse cenário estadual aí? E o que o produtor pode contribuir nesse momento? O problema do nosso... Com certeza o nosso mel aqui, primeiro, é de melhor qualidade, como eu já frisei várias vezes. E segundo, eu acredito que a gente produza muito mais mel do que Ortigueira, né? O problema mais sério é que a gente possui um problema com atravessadores. Como uma região muito produtora de mel, tem a entrada de muitas outras empresas de fora vindo comprar mel, atravessando a cooperativa, né? Muitas vezes pagando alguns centavos a mais, né? E o produtor às vezes acaba... negociando esse mel por fora da cooperativa, e por isso a gente não tem esse número exato, né, para a gente estar podendo brigar com o Ortigueira. Mas eu acredito que o nosso mel aqui a produção é muito maior do que lá. Olha. E aí a orientação é que os produtores, né, nós temos a Cofamel aqui instalada em Santa Helena, é uma cooperativa grande, né, com poder de compra, então nós temos que tentar fazer o produtor entregar esse mel para a cooperativa, para isso tudo ser quantificado, para a gente poder estar entrando nessa briga, né, com certeza. Problema que a gente teve recente, né, foi o preço que caiu até uns 2 anos, 3 anos atrás, era um preço baixo, né, o pago por volume, e hoje melhorou bastante, né? O que mudou esse cenário? Por que houve essa alteração de valor? Isso, o mel ele é cotado em dólar, né? E aí teve há 2 anos atrás nós chegamos ao preço de R$ 4,50 o quilo, né? Não, dependendo do produtor, não pagava nem os custos, né? E de um ano para cá, né, do final de 2019, 2020 para cá, o mel ele teve uma subida, né, totalmente que ninguém explicava, né? Ele chegou a R$ 13 dentro da cooperativa, né? A cooperativa estava pagando R$ 13 e aliado a isso nós também tivemos um ano de alta produção, né? Então o mel e esse mel ele vai exportado, né, para os Estados Unidos. O nosso principal comprador é os Estados Unidos. Então assim, e com a subida do dólar, né, o dólar teve uma subida grande e daí com a retomada das exportações esse preço do mel teve essa elevação. A pandemia, né, veio para muita gente veio atrapalhar, né? Mas para o mel ela foi relativamente boa, porque nós aumentamos bastante as nossas vendas, né? Visto que o mel, o própolis, né, os produtos da abelha são produtos que têm propriedades medicinais bem avançadas que as pessoas passaram a se utilizar bastante, né? Aproveitando que você falou em custos, quais são os custos principais para o produtor de investimento e de custo de manutenção? Os custos, basicamente, né, eles giram em torno da implantação, né? Então hoje a gente trabalha com colmeias, né, padronizadas, chamada padrão Langstroth,
Hoje uma colmeia padrão vai estar custando aí de 190, 200 reais, né? Uma colmeia completa com 2 melgueiras. Então o produtor, além dele investir em colmeias, né? Ele também tem que investir em EPIs, né? Que é uma atividade de alto risco, né? As abelhas africanizadas são bastante agressivas, defensivas. Então a gente tem que ter um investimento de EPIs. EPIs, existem EPIs de todos os custos, né? Até de macacões, né? De 90 reais, como temos macacões de 600, 1.000 reais, né? Então, assim, então a gente preza pela segurança em primeiro lugar, então o custo com EPI, colmeias, né, e fumegador, né, e seria bom se o produtor, né, se filiasse à cooperativa para ter esse mercado, esse canal de comercialização, né, para investir e saber para quem vender, né. Basicamente os custos são esses. E de manutenção, o que se tem de custo depois que você já está com o seu apiário montado? Os custos giram em torno de alimentação artificial, né, que a gente trabalha com alimentação artificial no período de entre-safra. A gente fornece xarope de água com açúcar ou açúcar VHP, que é um açúcar que ele é mais puro, ele é antes do processo de clareamento, né? Então ele é um açúcar que para as abelhas é melhor. Aí tem os custos com cera alveolada, né, que é o nosso principal custo. Sem cera alveolada a gente... É possível criar abelha sem cera alveolada? Mas os custos, a demora, a eficiência na produção é muito maior, porque não a abelha consegue fazer tantas coletas. Isso, né? A abelha ela tem que produzir essa cera alveolada, né? E a gente não, a gente faz essa cera de cera oriunda mesmo da abelha e artificialmente a gente alveola, coloca nas colmeias para acelerar esse processo de puxada de favos, e isso possibilita que a gente faça mais colheitas durante o ano. Então não é só pegar e deixar as caixas lá e esperar a abelha produzir pra gente, né? Tem manejos que o produtor tem que fazer. Exatamente. Existem manejos que tem que ser realizados, né? Para que a gente tenha essa eficiência na produção. Além do que também tem que ter muito cuidado, né? A gente às vezes está andando pelo mato, aí a gente encontra colmeias sem aviso, né? Então é importante que a gente ponha placas orientando onde está esses apiários para evitar possíveis acidentes, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com consciência, né? E iniciando o inverno agora, vem essas frentes frias, período de entre-safra, o apicultor, então, ele tem que preocupar com quais maneiras? Alimentar as abelhas, né? Isso, a gente começa com a alimentação das abelhas, né? A gente tem, ultimamente, há alguns anos já, a gente vem fornecendo alimento proteico para as abelhas, que é feito pela Associação dos Apicultores aqui de Santa Helena, a APISA, e também é comercializada através da Cofamel, né? E então a gente começa com essa alimentação proteica para estimular a postura da rainha, fazer o enxame crescer, com mais abelha dentro de cada colmeia, né? Vai fazer com que tenha o melhor controle de temperatura interno da colmeia, né? Que a colmeia, se baixa muito a temperatura dos 35, 36 graus, aí tem muitas perdas de morte de crias, morte de abelhas e até abandonos. O enxame pode abandonar a colmeia em procura de um outro lugar mais favorável para ela. O que acontece na prática seria aumentar a população dentro da colmeia para ficar numa temperatura mais agradável, mais bem-estar? Não só isso, né? Eu estava conversando com outro produtor de mel esses dias. Você tendo uma população um pouco maior, na hora que sai do inverno, você está com a população pronta para buscar o alimento. Exatamente. Senão você sai do inverno com uma população muito pequena, ele não vai conseguir aproveitar tão bem uma florada que está saindo ali na primavera. A produtividade que vai ter na safra é muito menor, seria isso? Exatamente. Então, o que vamos dizer? Que é importante ter os cuidados da entre-safra para garantir a produtividade na safra. Seria mais ou menos, né, cuidados o ano inteiro, claro, mas você tem que trabalhar na entre-safra para garantir a safra. Isso, porque é normal do enxame, é natural do enxame, a rainha fazer essa queda na postura dela e a redução do enxame pela falta de reserva de alimento, né? Então, assim, já que é um período de escassez de alimento, então ela reduz essa postura para fazer com que o enxame não tenha muito gasto de alimento, né? O pouco que já tem. Então, o que a gente faz? A gente dá essa alimentação artificial para que essa queda não seja tão brusca, né? E ela chegue lá em agosto, setembro, já com um enxame grande e pronto para aproveitar melhor a florada. Mas aproveitando, agora eu fiquei na dúvida aqui, como leigo no assunto, é possível essa questão de se alimentar o enxame aí, não vai influenciar a qualidade do mel depois, aumentar o teor de açúcar do mel, aumentar o nível calórico do mel lá na frente? Não, hoje a alimentação que a gente utiliza não, mesmo porque a abelha ela processa esse alimento, né?
passa pelo estômago dela e esse mel é transformado em mel. Esse alimento ele é transformado em mel. Então, pelo que a gente tem feito de análise nos últimos anos, o teor de sacarose não aumentou. Mas faz um balanço nutricional dessa alimentação. É tipo uma ração, Sim, né? ela não pode dar qualquer coisa. Não, ela é uma ração composta por uma proteína, né? Que é a proteína de soja, através de um substrato de soja, açúcar, mel, o extrato alcoólico de própolis, que a gente coloca também, que o própolis ele tem as suas propriedades terapêuticas. Esse também. deve ser caro, né? Esse o ingrediente mais caro da ração, não? Esse é esse mesmo que a gente toma, sabe? Quando a gente está com dor de garganta, esse é o mesmo que a gente toma. As abelhas, esse extrato alcoólico de própolis, ele também ajuda a manter essa pasta mais saudável, né? E também a gente usa um suplemento mineral vitamínico. Então ele é uma ração completa que vai suprir todas as necessidades da abelha, né? Falando sobre aquela questão mais polêmica, né? Os defensivos agrícolas. Qual o impacto deles na produção de mel no nosso município especificamente? E assim, a gente tem como produtor se proteger, o produtor de mel, né, o apicultor se proteger da onde tem maior aplicação? Isso, esse é um problema muito sério, né, que a gente passa aqui no nosso município. Nós temos todo ano uma grande quantidade de colmeias abatidas, né, pelo defensivo agrícola. E o que a gente recomenda sempre para o produtor, né, é tentar colocar as colmeias mais para dentro do mato, né, da reserva, e fazer com que elas fiquem com as suas bocas, né, a gente fala boca, mas os alvados virados contra essa área de lavoura, né. E outra coisa também é ter uma boa relação com os vizinhos que estão passando esse defensivo agrícola, né. Pedir para que esses vizinhos comuniquem na hora desse momento de aplicação do defensivo, para que de repente a gente possa tomar uma atitude mais uma atitude com relação às colmeias, para fazer com que essa perda, né, seja menor. O que daria para fazer? Proteger a colmeia com algum material? Isso. Mudar ela de lugar? O que faz? Se for uma aplicação correta, né? Então, assim, o que a gente mais briga aqui é assim, passar o defensivo na hora correta, né, sem vento, né, porque o vento é que leva o defensivo para dentro da colmeia. E a hora correta seria justamente assim, a abelha, ela bem cedo ela já sai para a coleta de néctar. Então, às vezes, a gente vê agricultores passando defensivos 10 horas da manhã, que é um período, 9, 10 horas da manhã, é um período que as abelhas estão a campo, né? Então, assim, passou um defensivo e contaminou uma abelha, se essa abelha ela retorna para a colmeia, ela contamina outras 700, 800 abelhas. Certo. Né? Então, assim, saber a hora de aplicar, não aplicar com vento, né? Para não acontecer a deriva para dentro do mato e acabar matando essas abelhas, né? Mas sempre é mais seguro colocar ela mais protegida. Isso, nós já tentamos sempre colocar mais protegida, não botar na beira da lavoura, porque aí você aumenta demais os riscos. Tadeu, eu vou aproveitar que eu tenho um especialista aqui no estúdio, vou tentar tirar uma curiosidade minha aqui. O mel, tem como eu, como consumidora, fazer algum teste, verificar se ele é um mel adulterado, se ele é um mel de abelha mesmo? Fósforo. Isso, tem. Não, o povo fala que o mel de verdade, ele açucara, não tem um... Nós temos o teste do fósforo, né? Como o Carlos falou. Oi, funciona mesmo? Que isso? Achei que era brincadeira? Exatamente, o fósforo, o mel de verdade, você molha a ponta do fósforo, se você riscar e ele acender, é porque o mel é verdadeiro. Então eu molho o fósforo no mel e risco. Se você riscar na caixinha e ele acender, é porque o mel é verdadeiro. Olha, sempre certo, não sabia? tem umidade? Isso, tem, mas mesmo assim, o mel, assim, então uma maneira de você ver também o mel verdadeiro, ele cristaliza, né? Se ele não cristalizar é porque ele também não é verdadeiro, né? É natural do mel passar por esse processo de cristalização durante numa queda de temperatura. Não é porque foi adicionado açúcar nele. Não, ele cristaliza mesmo, é um processo natural da quebra de sacarose, entendeu? E aí, então assim, outro cuidado que o consumidor tem que ter é com relação a essa descristalização, tá? Então assim, quando você tiver um mel cristalizado, né, não coloca o vidro todo de mel dentro do micro-ondas ou aquecer numa panelinha, né? Tira só a quantidade que você vai utilizar, aquece e consome. E tentar não aquecer com temperaturas muito elevadas. Porque o mel tem uma substância chamada hidroximetilfurfural que a cada vez que você aquece esse produto, ele vai aumentando essa substância. Legal. Tadeu, a gente está chegando já no nosso limite de tempo, senão a gente vai ser cortado aqui pela música. Deixa os seus recados finais, como é que entra em contato com você ou com a Biolabore, como é que funciona para te encontrar. Isso, a
a gente dá assistência técnica gratuita através de um projeto que a Itaipu financia, né, através da Biolabore, né? Então quem tiver interesse em começar esse acompanhamento mais de perto da assistência técnica com relação às abelhas, né, é só procurar a gente na Biolabore, que fica lá no CAP, no Centro Avançado de Pesquisa, e estamos à disposição aí para atender e melhorar essa produção de mel na região oeste. É isso aí, gente. Muito obrigado, Tadeu, pela presença. A gente agradece muito. Obrigado pelo convite. Ter aceito o nosso convite. E semana que vem estaremos de volta. Então vamos fechando mais um Com Você Agricultor. Um programa realizado pelo IDR Paraná, Antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com a sua presença novamente. Acompanhe-nos nas redes sociais ou contate pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês.